criei, inclusive, um curso chamado Expertise em ESG, venho me aprofundando nessa questão do greenwashing já há algum tempo, e também unindo a questão da inovação, né? Então, isso aprendi muito contigo, né? Da gente trazer a área da inovação para dentro da sustentabilidade, e cada vez que estudo, percebo que conheço um pouco, né? E a parte dos saberes, né? Os saberes tradicionais, as trocas de conhecimentos, e isso se ficou muito evidente nessa COP, né? Que foi se fazer um contraponto com até as outras COPs, né? As últimas 5 COPs, né? Eu fui presencialmente em Madrid, ela era para ocorrer no Chile. No Chile estava aquela onda de protestos em 2019, e por decisão, então, da UNFCCC, né, da ONU, eles se transferiram para Madrid. Então, foi uma COP muito pequena, não teve marcado, assim, né, por algo de grande repercussão, e teve a questão que em seguida veio a pandemia. Inclusive, nós ficamos um ano sem COP, em virtude da pandemia, e depois, em 2022, nós temos a COP de Glasgow, né, que eu participei de forma remota das últimas COPs, né? E o grande diferencial, posso dizer assim, né? Desde Madrid até Glasgow, depois Egito, teve Baku e também me fugiu o nome agora da cidade árabe. Dubai? Dubai, que foi Dubai. Eu tô com um pouquinho cansado, né? Ainda. Imagino. A cabeça ainda. Eu cheguei ontem em casa, né? E aí a questão de Dubai, a gente pode dizer assim que todas foram COPs com baixíssima representação da sociedade civil, como é a nossa pluralidade de sociedade civil, né? Então a gente tem uma marca muito assim de COPs onde predominam pautas pró-fósseis, né? E com muita dificuldade de participação social, inclusive da marcha do clima, né? Que em Belém foi um espetáculo, né? Com pessoas do mundo inteiro. Mas entender esse universo COP é muito desafiador, inclusive até para eu que estou já há muitos anos trabalhando, enfim, mas tu entender esse funcionamento das COPs, das pré-COPs, dos encontros, da própria estrutura ONU, da estrutura da UNFCCC. Então, tem uma publicação que eu até recomendo para quem está nos assistindo, que foi um painel que eu tive a oportunidade de ver, que é do Codifica, e eles fizeram uma cartilha chamada ABC da COP. É muito boa essa cartilha para qualquer pessoa entender esse funcionamento, né? A mídia trouxe um olho do furacão, assim, COP, né? E principalmente nesse contexto Lúcio, que a gente está vivendo, da polarização política, né? Então ficou a COP do Brasil, a COP, o evento do Lula, bilhões gastos em Belém, cadê a infraestrutura, né? Então, as pessoas, de uma forma, muitos até de uma forma muito raivosa, né? Ficam lá nas redes, os haters, né? Eu fico impressionado, né? Hoje, quando entro em publicações e vou ver, assim, os comentários, então as pessoas comentam por comentar, né? Sem entender os contextos, mas isso nos traz hoje que, quando a gente analisa o relatório do Fórum Econômico Mundial, que traz os grandes 10 riscos globais para o planeta para os próximos 2 e 10 anos, e vem, né, a questão, ali no top 3, a questão do acesso à informação e à fake news, o negacionismo. Então, esse grande pacote, né? Vivemos num mundo de negacionismo climático, tanto que tivemos, né, uma das maiores potências do mundo, que é os Estados Unidos, ele não participou da COP, né, se retirou do Acordo de Paris e também das discussões, em virtude, né, do seu líder, né, ter uma posição negacionista, assim como de outros países. Então, eu percebi muito isso, assim, Lúcio, nessa COP, diferente das outras, que foi essa posição, né, esse status fincado, registrado do negacionismo climático, né? E isso se repercutindo também nas redes sociais, né? Então, muitas pessoas com uma postura negacionista ou com uma postura reacionária, contrário à COP, né? Então, assim, dando... Bom, eu vou agora fazer umas provocações para ti, João. A primeira delas em relação ao Brasil.
o Brasil é um país com bolsões de riqueza, principalmente o Sul, maravilha, né? Mas é um país com muitos lugares que tem pouca infraestrutura, tem diversas dificuldades. Tu sabes, e tu és da fundação, que a fundação não tem a ideia de que vai resolver todos os problemas do mundo, nem quer ser quem tem todo o conhecimento necessário, muito longe disso. Mas nós, já há muitos anos, até pela liderança do Gunter Pauli, que é uma visão positiva de futuro, posto o mundo que tu tem, é o mundo que tu tem que trabalhar. Tu não pode trabalhar, discutir, fazer narrativas, versões de um mundo que não existe. Um mundo que é o que tu gostaria que existisse e que, se ele existisse, nós não estaríamos com problemas. Uma vez, um grande empresário paulista me chamou numa reunião lá na Faria Lima, numa mega organização, e disse: Lúcio, eu tenho $1 bilhão, eu quero te dar para tu resolver os problemas das minhas empresas. Ele tinha 2 mega empresas brasileiras. Eles disseram: não temos, porque o Brasil não tem capital humano. Para tu pegar e dirigir um ônibus, o cara tem que ter carteira de motorista. Nós não temos gente com carteiras de motorista ambientais capazes de resolver problemas ambientais grandes, de alto volume, complexos. Por exemplo, a Bolsa Brasileira é dependente de 2 grandes setores: o petrolífero, que é a Petrobras, né? E mesmo além da Petrobras, várias empresas que prospectam, que exploram petróleo no Brasil, como a própria Shell e tal. E as mineradoras. Bom, mineração é puro petróleo. O cara tem que pegar, derrubar uma montanha, tirar, tem que refinar, quer dizer, tem que limpar todo aquele minério, tirar o material que tu precisa, o metal que tu precisa. Ou seja, é puro fóssil. Então, não existe uma siderúrgica, não existe nada solar, por exemplo, ou eólica, ou que possa depender dessas energias. E isso é mais de 50% da Bolsa Brasileira. Então, qualquer ação, e a Bolsa Brasileira é dos brasileiros e dos investidores também, internacional, mas é dos investidores. Então, quando chega os problemas de exploração, por exemplo, agora na questão da economia marítima, que o pessoal diz: agora nós vamos poder explorar o fundo do mar. Todo mundo continua no mesmo modelo de exploração. Os primeiros seres humanos que andaram pelo mundo, eles eram navegadores que procuravam pedras preciosas, ouro, e que depois foram atrás do petróleo. E hoje a gente vê assim a colonização europeia e tudo que aconteceu muito voltado para o petróleo. Então, assim, o Brasil não pode pensar fora de fósseis e mineração por uma questão do que ele é como economia. Porque no outro dia, se tu pegar e fizer uma restrição, por exemplo, que é um caso da exploração da equatorial, da região equatorial, se o Brasil diz que não vai, a Petrobras quebra a bolsa no outro dia, porque mesmo dizendo que vai, não ajuda tanto, mas assim, os efeitos negativos sobre a bolsa. E seja qualquer presidente, o Lula, o Bolsonaro, seja quem for que venha a ser no futuro, vai estar nessa sinuca de bico, porque tu não pode, um país que em 1960, a Ford, a Chevrolet vieram para o Brasil com uma coisa: nós precisamos vender caminhões, vocês têm que fazer estrada, tem que desestimular o ferroviário. O Brasil sempre foi feito por tentativas de desenvolver a indústria a partir de interesses externos. Não. Hoje, claro, a gente tem muito mais ferrovias, mas assim ainda é muito pequeno perto do transporte rodoviário. E também as hidrovias que não são utilizadas, que a hidrovia é um lugar muito melhor para produzir. Então, assim, o Brasil tem um problema de inteligência ambiental. Quer dizer, como é que tu consegue... E, assim, é difícil para um governo mudar isso. Eu estava conversando já contigo algumas vezes, já conversamos, que o Brasil tem mais de 200 gigas de energia elétrica, gigawatts de energia elétrica instalada, mas na hora que precisa, entre 17 e 21 horas, 120 não tem, porque essas energias não são energias de base. Além disso, ou seja, a eólica solar para grandes sistemas não funciona, como foi recentemente na Europa também. Então, assim, acaba sendo a discussão sobre o fato uma discussão jurídica, né, uma discussão que está muito mais no mundo jurídico, da segurança jurídica. Tu mesmo, onde fizesse hoje eu posso falar da temporalidade, porque é uma sessão extra do nosso podcast,
tu colocasse eu vi no Instagram a questão de que o governo liberou as termoelétricas de emissão zero, mas isso nunca vai ser tema importante para ninguém, nem para quem é contra, nem para quem é a favor. Então, nós estamos, a gente chama de uma tranca ambiental. Tem uma solução viável, que até fui informado semana passada numa reunião, que algumas empresas querem usar o carvão gaúcho já não mais para produção de energia, mas como uma carboquímica, ou seja, de pegar e aproveitar principalmente para fertilizante, porque o carvão ele é uma mistura, ele quando queima ele te dá quatro eventos, que é a cinza, que tem uma solução técnica boa, uma solução conhecida, ainda tem aplicação no cimento, que é outro bandido, porque é no sentido dos fósseis, porque é a transformação de petróleo em cimento. Só o que nós já conversamos, siderúrgica e cimento é 30% do mundo. Construção é mais 30%. Nós, com 4, já temos 60%. Mas ele tem enxofre, porque é uma coisa química, toda célula tem enxofre, precisa de enxofre para fazer sua membrana. Então, tem muito enxofre no carvão. E tem muito nitrogênio, que, se não forem manejados adequadamente, vai causar chuva ácida, ácido nitroso, ácido sulfúrico, Mas, se for feito tecnicamente, com inteligência ambiental, aí, naquele mundo que nós conversamos no início, teria uma solução. Então, as soluções... Outra coisa que tu comentasse, muito importante, a questão do calor. Uma das pessoas pergunta assim, como é que alguém vive no Alasca? O Alasca é um lugar que chega a menos 50. Eu já tive a oportunidade de vida, tu provavelmente também, de estar a menos 30. Onde que é um absurdo, assim, conseguir viver nesse lugar é um lugar terrível. Agora, tu imagina quando chega a menos 50, menos 55, menos 45, o que se usa lá é sistemas passivos, porque não tem energia elétrica. E a energia solar não vai conseguir te dar o suficiente para que tu possa ter uma solução de ar-condicionado ativo. O que eles usam? Eles usam a geotérmica. O que é isso? Os caras fazem tubulações enterradas, fazem tanques enterrados entre 2 e 5 metros de profundidade, porque o solo é uma temperatura relativamente constante. Tu vai estar com menos 30, 35 fora e tu vai estar com 16 graus, uma fonte de 16 graus. Aí os caras jogam para dentro de casa. Então, todas as grandes empresas de arquitetura dos Estados Unidos oferecem a solução passiva, ou seja, o camarada coloca isso embaixo da casa, bota a casa em cima e ele tem uma temperatura muito mais estabilizada. Isso não dá controle sobre a umidade, mas te dá o controle sobre a temperatura, mas tu também tem sistemas com alumínio e tal, que tu consegue tirar a umidade. E os caras ficam dentro de casa com 16, 14, 16 graus, lá fora, menos 30. E tu comentasse há pouco também na questão da energia, o custo da energia, não hoje, mas anteriormente, o custo da energia, que eu quero que tu fale sobre isso também, na região norte. Por que não trata a região norte como um Alasca do calor? Porque as empresas de arquitetura brasileira não sabem essa solução, não conhecem essa solução, não usam essa solução, e nós somos hoje o maior fabricante mundial, aqui em Santa Catarina, na região de Joinville, que já trabalhasse por ali, que são os maiores produtores de compressores. Então, assim, todo mundo quer o quê? Botar uma máquina na parede, botar um compressor, mas aí precisa de energia, né? Além do fato de que aquele ar não é um ar bom, é um ar que fica fechado e tal. Por que a gente não faz isso na região norte? Porque falta capital humano. Então, a Fundação, já há muito tempo, ela não só se objetiva ajudar a construção de capital humano para o Brasil para soluções de inteligência ambiental, como tenta congregar, como é o teu caso, né, pessoas que têm liderança técnica, além da liderança socioambiental, ou seja, só a narrativa social, a narrativa ambiental.